Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, saúde e trânsito. O nosso tema de hoje é Pet faz parte da família. As famílias brasileiras somam 3 pets por lar em média. Cerca de 53% dos domicílios brasileiros contam com cães ou gatos. Estamos recebendo a vereadora Lourdes Sprenger, ativista da causa animal há mais de 20 anos, presidente da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Porto Alegre, corregedora da Comissão de Ética Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença no programa de hoje, vereadora. Muito obrigada, agradecida pelo convite. E vamos à nossa conversa hoje variada aqui sobre pets, sobre mulheres. E é um papo certo. Seja muito bem-vinda, então, vereadora Lourdes. E você aí de casa pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a nossa convidada vai responder. Muito obrigada por estar nos assistindo e fique aí, que já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook e vocês podem assistir e compartilhar através dessas redes sociais. Bom, começando o nosso programa, vamos falar sobre o direito dos pets e de seus tutores. Vereadora, pet faz parte da família? Sim, nós estamos em outra época que hoje as pessoas não aceitam mais o sofrimento animal e hoje ele faz parte sim da família. Esse núcleo significativo de pessoas que têm o seu pet em casa, que cuidam bem, que a gente deseja que atinjam maiores os animais de outros segmentos, como animais que estão sem tutores, né? Mas a família hoje, ela tem sim todo esse sentimento em função do animal. Estava olhando uma notícia de ontem que em Portugal estava fazendo aniversário de um cachorro de 31 anos. Que legal, olha. Que legal isso. Pois é, eu estava semana passada com outra agenda, teve um aniversário até de uma família muito importante de Porto Alegre e que depois me relataram que o animal recebia os convidados, levava até a recepção da casa e ainda abria os presentes. Eu digo, não, eu não podia ter perdido e não comia os presentes. Não. Abri os presentes, eu digo, mas eu não sei, era socializado, mas eu achei fantástico e acontece isso mesmo. Ai, que legal. A revista Forbes trouxe uma matéria que a incorporação de animal ao núcleo familiar é tão importante que se fala em família multiespécie. Explica pra gente o que é a família multiespécie. A multiespécie é esse convívio do animal com o humano, né? Então, hoje a tua família não é só composta dos humanos, tem os animais que tu tem que considerar no momento que tu vai fazer uma viagem, no momento que está doente. Então, ele se envolveu pelos sentimentos, né, das pessoas e faz muito bem, tanto para as crianças como para pessoas que estejam às vezes muito sozinhas, a companhia de um animal, né? Então é a multiespécie, o animal está junto com a família.
Vereadora, psicólogos afirmam que o vínculo afetivo de humanos e animais é importante para o desenvolvimento social. Qual a sua opinião sobre isso? Não, é verdadeiro, porque hoje até os médicos, psicólogos já aceitam que o paciente, se está no hospital com os devidos cuidados, o seu mascote vá até a pessoa, que muitas vezes se observa que a pessoa tem um ânimo até para o tratamento, ela melhora psicologicamente por ver o seu mascote mesmo estando hospitalizado. Realmente faz uma grande importância na vida humana e esse carinho, esse amor ao animal, que ele não te exige nada, ele não te exige, ele só te dá alegria, né? Te recebe bem, então isso é bem acho importante. que na pandemia, acho que as pessoas ficaram muito tempo em casa e algumas sozinhas, sem o convívio social, os animais, os pets foram fundamentais para passar esse período difícil, né? Aumentou muito a adoção, né? Tem histórias muito interessantes e realmente essa solidão que todos nós passamos, né? 2 anos, né? Nessa pandemia, o animal foi fundamental, sim, principalmente para quem estava sozinho. E faz todo sentido realmente, vereadora, porque durante a pandemia as pessoas estavam sozinhas, então veio a adoção. Mas da mesma forma que tem a contrapartida, que são as férias de verão, que muitas pessoas abandonam seus animaizinhos, não é? Sim, nós temos esse perfil humano que ele está com o animal, mas como ele tem um interesse maior, vai viajar, ele descarta o animal incomodou, ele descarta também. As férias, vai viajar, não importa. Mas nós temos combatido muito isso, a legislação ela é severa e a gente orienta, deixa com um local de hospedagem que tenha boa recomendação, deixa com familiar, deixa com amigo, mas não abandone, porque o animal não está acostumado a sobreviver sozinho. Esse animal sofre muito, acaba atropelado, adoecendo, morrendo, né? Então isso é doloroso para nós. Realmente. Segundo a BBC em Brasil, isso é uma pergunta, um comentário até bem polêmico, né? Em janeiro de 2022, o Papa Francisco disse que pessoas não querem mais ter filhos. E quando tem apenas 1, talvez 2, mas querem ter gatos, cachorros, 1, 2, 3. Ao teu ver, realmente isso acontece? Não mais filhos e mais animais? Foi uma colocação, eu acredito, assim, que ele quis fazer um comentário, né, de que as pessoas estão optando por ter animais e realmente isso acontece, é uma decisão muito pessoal, porque o animal ele tem vida curta, né? O animal, este caso dos 31 anos é uma exceção. Gato, às vezes eu já tive gato, foi até 21 anos, 17 anos cães, mas agora 31 é um caso bem especial. Eu acredito que seja isso também, o animal tem vida curta, vamos dizer assim, e a pessoa não quer ter um compromisso de vida inteira, de ter é uma pena, né? Porque um filho é tudo de bom, né? É tudo de bom para uma família. Mas tem sim esse dado, Amanda, que cada vez está aumentando mais. A geração mais nova está vendo que é uma responsabilidade muito grande ter um filho. O custo também para ter um filho hoje, dar as condições, um colégio, às vezes, o valor é de uma faculdade. E tu quer dar o melhor para o teu filho. Eu acredito que essa geração mais nova, ela tem outra visão, né? Que não é da nossa, né? Eu acho também que, tipo, antigamente, hoje, por uma necessidade, o casal tem que trabalhar, né? Então, o casal trabalha fora. Então, também o tempo disponível para dar atenção para os filhos é importante e os pais ficam com peso na consciência, inclusive, por não ter todo esse tempo que gostariam de ter. Então, além dessa questão do custo, né, também essa questão do tempo, da disponibilidade de dar atenção. Né? Antigamente, tu tinha a tia que morava junto, famílias grandes, então a pessoa tinha 5, 6 filhos e aquilo formava todo um núcleo de auxílio. Hoje, tu tem que deixar numa creche, tu tem que levar para uma creche, é bem como tu disseste, João. Essa dificuldade, sim, e não deixa de ser uma responsabilidade da pessoa. Pô, eu não vou poder dar essas condições, né? Vou ter mais uma pessoa depois para não ter o mínimo.
eu não poder estar junto, eu preciso trabalhar e, olha, muitas vezes a pessoa tem que ficar, o filho está doente, falta emprego, perde emprego, é mais profundo, a gente não pode criticar, né, essa decisão, né. E também essa questão de ter um pet também tem que dar atenção também, né. Dá atenção, mas aí, por exemplo, o pet, se bem cuidadinho, dá para te deixar ainda algumas horas sozinho, alguém dá uma olhadinha, Independente da idade, não como criança que tu não pode deixar dentro de casa com menos de 14 anos. Não pode deixar, né? Então... Vereadora, outra questão importante é para falar sobre a saúde da família, a senhora comentou um pouco antes, né? Como os animais podem auxiliar no bem-estar, né? Auxilia psicologicamente, né? Porque ele é aquela companhia dócil que está ali, né? A gente... Tu chega, não é um silêncio total, né? Numa casa, tu tem aquele movimento... E isso já está comprovado, né? Que faz bem, faz muito bem e que se cuide bem também, porque ele tem vida, ele precisa também desses atendimentos para sobreviver, né? Doutora, falamos muito sobre cães e gatos, né? Mas também não podemos deixar de destacar a importância de outros animais, principalmente nos tratamentos, por exemplo, do autismo, né? Como está isso na nossa capital? O autismo, nós ganhamos um centro, né? Foi um vereador que trabalhou muito para isso, que ele tem na família um caso, e a Câmara se empenhou bastante, né, aprovando reuniões de comissões, e isso se fortaleceu, esse movimento de familiares de autistas. E o que eu observei, assim, ó, talvez pelo avanço da medicina, hoje você vai numa escola, sempre tu vai encontrar alguma criança com autismo, que às vezes é um grau bem inicial, que tem todo um acompanhamento, mas evoluiu bastante, inclusive atendimentos, agora vai ter toda essa diferenciação, e nós, assim, ó, temos sensibilidade para estas e as outras doenças raras. Eu sou da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e tem muitas ações sobre isso, pelo menos o que você consegue dar a visibilidade para aquele caso, junto à saúde, reivindicar, né? E Porto Alegre é uma capital, ela tem que também ser modelo para outras cidades, né? Então o autismo cresceu, nós temos esse centro que foi inaugurado essa semana, pela luta também do vereador e o nosso apoio nas votações também. Então, até os animais, o cavalo é muito utilizado também para desenvolvimento. Sim, nesse sentido. Sim, porque ele vai ser uma companhia, ele vai mostrar também um limite. A criança que está com o animal, ela vai, mesmo num grau assim, ela vai saber o limite. Por exemplo, eu sempre li sobre isso. A criança, ela pega a responsabilidade, se ela ajudar a alimentar o animal, colocar água para o animal, se ela ter uma ação mais agressiva, um pontapé, o animal vai gritar, ela vai sentir que tem dor, que tem um limite também, né, de comportamento com relação aos cuidados animais. Eu acho que esse grau do autismo, pelo menos o inicial, ele vai compreender bem isso. E essa companhia, a gente vê assim, às vezes autistas mais adultos, abraçado naquele mascote. E eu acho que é aquele afeto, e o animal entende também. Realmente. Vereadora Lourdes, outra medida aprovada, né, foi a presença dos animais em shoppings, né? Que condições o tutor pode estar acompanhado com o mascote? Pois é, eu vou falar bem rápido pelo meu tempo, mas foi assim, tinha uma lei municipal que proibia animais em shopping. E eu gosto muito de ler, de pesquisar. Eu na pandemia vi assim, proibido animais em shopping. Como assim? Mas eu já estava vendo animais em shopping, mas eu vou alterar essa lei. Só que era pandemia, fechando o shopping, não cabia eu apresentar uma lei permitindo animais em shopping. Fiz a lei, protocolei e deixei, né, a alteração dessa lei antiga. E aquilo passou. Quando chegou no segundo ano da pandemia, me procurou um representante da Associação dos Shoppings. E eu estranhei, aquilo foi sem agenda e tal. Olha, nós viemos aqui porque disseram que a senhora é a vereadora dos animais, nós estamos com um problema. Os shoppings receberam multas elevadas por permitir animais em shopping no ano passado. Mas vocês poderiam ter me procurado, a gente tem uma defesa sobre isso e tal. Mas é a boa vizinhança, como se diz. Mas nós queríamos que a senhora fizesse a lei. Não, a lei já está protocolada. Eu estou só esperando levantar a pandemia para apresentar. Mas aguardo uns 3 meses que eu aprovo essa lei.
E aí eu aprovei a lei com os critérios, tu tem que cuidar, porque o shopping é iniciativa privada. Então a gente deu diretrizes, por exemplo, tem que ter uma indicação dizendo que condições aquele animal vai entrar. Se é de grande porte, se tem que ter focinheira, tem que ter guia, problemas de higiene, tu tem que ajudar a cuidar no shopping. O animal, se vai atacar alguém, tu é responsável, então tu tem que cuidar. E eu aprovei a lei e foi assim um sucesso em Porto Alegre. E aí eu estou num shopping, porque tudo às vezes tu aprova uma lei e tu quer que seja 100% eficiente. Eu estava num shopping e eu vi um cão assim, que latia furiosamente. E eu digo assim, sou autora da lei. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu entrei para dentro de uma loja e fiquei vendo, mas quem é essa pessoa? Eram duas jovens, bem extrovertidas, o cachorro latia quando via alguém e tal, mas o cachorro não atacava. Bom, passou. E depois eu tenho ido no shopping perguntado, as pessoas estão muito felizes porque às vezes tu está sozinha. Tu vai deixar o cão latindo em casa, tu leva no cestinho, tu leva numa guia para tomar o teu cafezinho. Não pode ir na área de alimentação, não é pelo shopping, é pela vigilância sanitária que o cão não deve estar na área de alimentação, mas pode ir na loja, a pessoa pode fazer as compras e também traz clientes, né, para o estabelecimento. E foi uma adesão total, todos têm essa identificação. Mas ainda complementando, João, eu fui candidata federal. E eu tenho um orgulho dessa lei. Poxa vida, resolveu o problema do shopping, das pessoas, dos seus mascotes, que são lindos mascotes que eu tenho visto. E tu sabes que rede social circula. E foi para o interior. Mas eu levei, assim, uma crítica do interior. Esses animais que fedem em shopping, não é possível que essa vereadora aprovou uma lei. Aí eu explicava, não, isso tem norma, isso não é bem assim, não é colocar animal sem cuidados dentro do shopping. Mas olha, foi pesado. Aí o pessoal de Porto Alegre apoiava, não, mas é ótimo, eu estou bem feliz que eu posso ir no shopping com o meu mascote. Mas tem esse lado, tu apresenta uma lei vão ter os dois lados, e tu tem que estar preparado, né? Porque às vezes a capital está mais... um pouquinho mais adiante, né, nos seus comportamentos. Eu fico feliz porque quem está cuidando do mascote no shopping, cuida bem em casa e a gente luta tanto contra os maus tratos. É isso aí. Eu tenho mais uma pergunta para ti, antes de terminarmos o nosso primeiro bloco. E já que falamos sobre os shoppings, no caso dos deficientes audiovisuais, eles podem ser proibidos de entrarem com o cão-guia em algum lugar? Não, o cão-guia tem uma legislação especial. O cão-guia entra em ônibus, viaja com o seu tutor. Ele é um cão, inclusive eu escrevi sobre a etiqueta com os cães guias. O cão-guia, quando está com o seu tutor, ele está a trabalho. Tu não deve chegar ali e começar a passar mão, a querer fazer carinho, para ele não se distrair daquele cuidado que ele tem toda uma... Olha, leva anos. Eu estava lendo dos criadores desses cães, às vezes até muitos anos de capacitação para ele poder se tornar um cão-guia, e o valor é bem significativo. Eu não sei se é 3, 4 anos, e eu tenho uma vizinha que ela tem um cão-guia que é um sucesso, mas aí eu disse para ela, eu fiz uma etiqueta canina, porque o dia que ela apareceu na câmera, eu fui lá, abracei o cão, e o cão não me olhava muito, né? E aí eu vi, não, é cão de trabalho, então tem que ter um cuidado. Não pode proibir, inclusive deu em Santa Catarina um problema que acabou em delegacia, porque os guardas tiraram a pessoa da praia com o cão. Então que o cão tem toda uma legislação, ele é companheiro, hoje existe ainda o cão, nós estávamos conversando, que é o cão que acompanha emocionalmente a pessoa, por exemplo. Casos de esquizofrenia, tu tem um cão, tu tens que permitir ele viajar junto. Esse é um caso novo que está surgindo agora, né? Então, o cão-guia, fique atento, tem uma etiqueta, quando ele está com a pessoa, não se aproximar, e não pode ser proibido em local algum. Bom, vamos mais uma perguntinha antes do intervalo, então. Vereadora, o que vem a ser medida de aprovação de dar 80 mil castrações, né, e por que é tão importante essa medida para os animais domésticos? Pois é, quando eu vi que esse passivo de animais por falta de castração era muito grande e eu tinha um limite de mandato, eu vou trabalhar na prevenção. A prevenção eu tentei aprovar 100 mil castrações, mas consegui, eu preciso de 19 votos, eu aprovei 80 mil, mas isso já era uma meta de campanha, inclusive o prefeito atual
tinha concordado, isso está tudo no meu material de campanha, quanto maior o número de castrações, menos nascimento, menos abandono. Isso significa, João, que 2,5 milhões de animais aproximadamente deixarão de nascer. Porque nós temos uma estatística que gatos 3 a 4 crias ano, cadela 2 anos, 2 por ano, né? Então, eu estou muito feliz com essa aprovação. Tem 4 programas na prefeitura para executar e nós queremos chegar ao ano que vem fechando os 80 mil. Já fechou, eu acredito que quase 60 mil. Maravilha. Não. Bom, chegamos no finalzinho então do nosso primeiro bloco. Continuem assistindo que em 30 segundinhos estamos de volta. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 3029 8080, lembrando que também estamos nos principais canais digitais. Você estava conversando antes que a vereadora faz tantas atividades, né? E a senhora também foi da Procuradoria da Titular Especial da Mulher, né? Como foi os desafios, né, frente a essa atividade? Hoje eu sou adjunta, porque são as vereadoras que são indicadas, né, para ser procuradora. Nós estreitamos relações com a Delegacia da Mulher, com outros órgãos, nós atendemos casos, né, e também nos aprofundamos. É muito triste a mulher que tem que sair de casa de madrugada, às vezes sem calçado e chegar numa delegacia, né? Então a gente teve esses encaminhamentos. Nós também nos preocupamos com a mulher dentro do parlamento, né? Tanto a funcionária como a vereadora, né? E nós fizemos essas ações, fizemos uma pesquisa dos 500 anos das mulheres que foram influentes nas grandes decisões do país, né? E deixamos lá na nossa procuradoria. Ela continua atuando agora com outra vereadora e eu continuo de adjunta. Voltando um pouquinho mais para a gente falar dos animais, eu queria te perguntar, os casos dos cães com focinheira, quando que o uso é obrigatório? Todo cão de raça considerada agressiva, que isso aí já está, né, dentro do próprio Conselho de Medicina Veterinária, ou cão de grande porte, é importante estar com a focinheira porque o tutor é responsável por qualquer ato do seu cão. É importante. Vereadora, e em relação à proibição da corrida de cães na capital e no estado, também é uma medida de proteção? Os cães de corrida são proibidos no Rio Grande do Sul. Quando a Argentina proibiu o Uruguai, eles vieram para a fronteira e criou um grande ativismo, né, contra isso, porque nos meandros dessas corridas tem muitas outras coisas que não vêm a público, né? Como apostas, o animal é treinado até não ter mais condições, depois jogam fora. Já tinha casos na Europa, e aí quando soube-se que queriam trazer para Porto Alegre, eu criei uma lei proibindo, e a partir daí foi criada uma na Assembleia proibindo no nosso estado. Santa Catarina também proibiu, justamente por isso. Tu usa o animal, mas ele tem um tempo de vida útil, vamos dizer assim, e depois tu descarta, a gente não tem mais onde colocar tantos animais, né? Quando que a Guarda Municipal deve agir nos casos de maus tratos com o poder, então, de polícia administrativa? Eu alterei as atribuições da Guarda Municipal de Porto Alegre justamente para atuar nos casos de maus tratos. Então, o gabinete da causa animal tem uma denúncia, leva a guarda, às vezes vai até a Polícia Civil junto, porque tem as delegacias amigas dos animais em Porto Alegre, são 3 delegacias, ou também até a brigada, conforme o caso, dependendo do ambiente, né?
Então a Guarda Municipal hoje, ela tem, inclusive eu repassei por doação, um drone para o caso que não abram a porta, tu possa ver o ambiente interno. Isso eu fiz para a Guarda Municipal de Porto Alegre. Que interessante. Vereadora, outra medida é a proibição do abate de aves de rinhas, né? Tão tradicionais antigamente e hoje em dia, como são encaradas essas práticas? Pois é, eu achei um contrassenso. Eu sou bem-estarista, aí resgato os animais da rinha e acabava incinerando, não em Porto Alegre, eu soube que acontecia no interior. Mas como assim? Se eu estou defendendo o animal dos maus tratos, como é que eu vou incinerar? Fica estranho mesmo. E aí eu criei e ficou uma coisa assim, ó, onde levar os animais? É uma lacuna, porque ele não é o animal doméstico, ele não é silvestre, tem essa lacuna e tem esse problema nas delegacias. Mas eu digo assim, quando acontecer em Porto Alegre, nós vamos ter que ter uma saída. Aonde levar? Menos incinerar. Realmente uma crueldade, né? Tem coisas, é isso que o parlamentar tem que ficar atento. Tu defende uma causa, o que está sendo nocivo? Né? Então eu sigo isso, o que está sendo nocivo? E eu sou legalista, e eu gosto muito de criar projetos, então eu vou cercando o que é possível para não acontecer, ou para te ter uma lei. Tu chega e apresenta a lei, facilita tudo. Realmente. Tivemos recentemente em abril, né, o mês laranja. Fala pra gente sobre essa causa, vereadora. Esse mês foi esplêndido. Esse mês, assim, nós fizemos várias ações junto à população, programas de rádio, programas de TV também, e criamos, em parceria com a Associação dos Escultores, uma proposta que estava andando 2 anos, que eu fui madrinha com recursos, que foi o Pet Pinta Poa, que são 20 esculturas de cães ou gatos criados por artistas renomados, como a Zorávia Betiol, entre outros, e que ficou exposta em 20 prédios públicos. Elas foram customizadas, nominadas, e eu digo assim, teve o Cal Paride, que eram as vacas, eu digo o meu era o Cat Paride, o Dog Paride. legal. Então, e a associação hoje vai retirar e vai ficar no acervo essas esculturas de artistas famosos. Muito legal mesmo. Tudo para combater a crueldade. Isso aí. Doutora, que vem a ser as 5 liberdades dos animais? Pois é. Fiquei curioso. O bem-estarista segue as 5 liberdades, que foi criada por um pesquisador em 1965, o Bramble. Ele captou que o animal tem sentimentos, sente dor, sente fome, sente frio, sente calor, não pode ficar em lugar que se estresse, que sinta medo. Isso são as liberdades que ele criou, as 5 liberdades, e depois virou um comitê, aprovou em 1993 para a gente seguir. Então eu sou bem-estarista. Eu, assim, para dizer que eu defendo o animal, eu tenho que ter todos esses cuidados. Muito bem. Agora temos mais uns 3 minutinhos de programa. Eu quero te perguntar o que determina a chamada Lei das Carroças. Isso foi uma luta muito intensa, foi um case para o país, quando ninguém pensava em proibir a circulação de carroças. Foi uma luta muito intensa do nosso ativismo de Porto Alegre, apoiado por vários municípios de fora daqui, e que o vereador apresentou por nossa construção, apresentou a lei em 2006. Em 2008 ela foi aprovada, foi muito polêmica. Ela foi aprovada com inclusão social, foi implantada por regiões, a proibição total acabou em 2016, mais de 3.000 cavalos passaram na nossa cabanha, né, aquela arrendada, e lá os animais são microchipados e encaminhados para doação. Hoje temos poucos, mas temos uma circulação dos municípios vizinhos que ainda acabam indo para a capital. Canoas não tem mais carroças. Tem ainda dos que tentam, né, passar por cima da lei e dentro de regiões... Mas pela lei não era para ter. Regiões conflagradas, na periferia, ainda surgem carroças, mas não pode ter. Não pode ter mesmo. Não pode ter. Última pergunta, João. Perdona, e pessoas que maltratam animais ainda podem retomar o animal para sua própria guarda? Não. Quer dizer, quando é um crime de maus tratos, aí não tem como. Já se faz na prática, quando é possível. Mas existe o tutor ir lá reivindicar. O que eu fiz? Estou fazendo uma lei, foi detectado maus tratos, entrou a lei sanção junto, né, ou a lei dos crimes ambientais, não pode mais ter a guarda do animal. Obrigado. Perfeito, então. Em nome da nossa equipe, da UBA TV e do Papo Certo, muito obrigada pela tua presença conosco. Muito obrigada. Eu que fico assim, agradecida por ter estado aqui.
Agradeço todo mundo também de casa por ter nos assistido, lembrando que o programa vai reprisado amanhã às 7h30 da manhã. Então, chegamos no final do Papo Certo e amanhã às 20h30 estamos de volta com um papo de empreendedorismo. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!